Vamos quebrar as nossas expectativas. Então quer dizer que os irmãos estão com sede de ouvir Jesus, amém? E Jesus está com sede de alimentar teu coração também, amém, querido? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 38, versículo 1. Jesus me deu essa palavra na terça-feira de mesa. Aí eu compartilhei um pouquinho com os irmãos lá na casa do presbítero Zé, da diaconisa Giza. Foi pancado que Deus tratou o nosso coração lá. E eu falei com eles, falei, essa mensagem Deus tinha me dado para pregar no domingo. E já compartilhei na terça, mas prove ao Senhor compartilhar o nosso coração para hoje. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. João, né, João? Glória a Deus. João tinha perdido o carreiro da igreja, agora achou de novo. Glória a Deus, que Deus abençoe. Irmã Joelma, filha, né? Glória a Deus, Deus abençoe. Em nome de Jesus, nossas irmãs queridas, em nome de Jesus. Isaías 38, irmãos, quem encontrou o texto diz glória a Deus. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E lhe disse, assim diz o Senhor, ponha, vamos verbalizar? Põe o que, irmãos? A sua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não vai se recuperar, ou você não se recuperará. A minha Bíblia diz, aqui como é que está escrito aqui? Assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua, porque morrer e não viver. Vamos ler essa aqui? Olha para cá, versículo próximo 2, vamos passando lá. Então virou Ezequiel o seu rosto para uma e fez o quê? E orou o Senhor. Vamos ver a conversa dele com Deus? Vamos lá, olha o versículo 3. E disse, Senhor, peço-te, faça o quê? Lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias. Uma coisa é chorar, outra coisa é chorar muitíssimo. Quem sabia disso? Você entendeu? Uma coisa é você chorar, outra coisa é chorar muito. O muitíssimo acabou, irmão. E agora? O que fazer? Mas olha o versículo 4. Então veio a palavra diga para alguém, sempre a palavra vem, irmão. E disse Isaías, dizendo, vamos lá. Vai e fala a Ezequias, ou diz, assim diz quem? O Deus de teu pai, ouvi a tua... Oh, como tem oração sincera que Deus ouve, irmão. E vi as tuas. Vamos lá, eu ouvi e vi. Diga para alguém, Deus ouve e vê, irmão. Eis que acrescentarei aos teus dias, quantos anos? Quantos anos? 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta. Olha o próximo versículo, vamos lá. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Agora coloca o verso 21 para mim. Verso 21, a gente encerra a leitura. Olha o que diz o verso 21. E dissera, ou falaste Isaías, tome uma pasta do que, irmão? Só quem já comeu figo diz amém. É bom? Se for bom, diz glória a Deus. E a ponha como emplasto sobre ou ferida, e sarará. Amém? Toma sua senha, deixa eu ver quem comeu figo. Eu estava olhando para cá, irmão. Quem já comeu figo? É bom, irmão Valério? Gosta? É doce? É docinho, né? Tem uns que chega a ser melado, né? Já comeu figo, irmão João? Já comeu figo, irmão João? Já comeu, irmã Maria? Alguém mais comeu? Comeu, Juliana? Comeu figo? Já comeu? Não é fígado, é figo. Fígado é pastor que está comendo para dieta. E uma vez por semana ainda, porque diz que se comer muito morre também. Já comeu figo, João? É bom ou não? Já comeu, Jesus? Nunca comeu? Ô Zé. Ô rapaz, tá tempo de fazer a feira, mãe. Comeu figo já? Ô Luiz, comeu figo ou não? Algum dos jovens já comeu figo aqui? É bom? É bom? Então tudo bem. Então vocês estão falando que é bom, sim ou não? Maravilha, vamos lá.
Queridos, o rei Ezequias é um dos melhores reis de Israel. Não tem como tirar aquilo que Deus fez através de Ezequias. Deus amava Ezequias. A questão maior que você sempre ouviu, eu não vou menosprezar aquilo que eu já preguei de forma alguma, porque eu já preguei com muita ousadia de Deus essa palavra, dizendo: você vai consertar a tua casa, porque senão tu vai morrer. Só que a gente está vivendo um tempo tão de alinhamento, um tempo tão profético de Deus, onde Deus está trazendo a luz, ao conhecimento, meu Valério, que quando a gente olha esse texto, a gente começa a entender a doença de Ezequias. A epígrafe do texto já diz: a doença de Ezequias. Mas, irmã Ângela, se Deus está dizendo para ele consertar a casa dele, porque senão ele vai morrer, João, qual é o pecado dele? Porque a vida, você já ouviu alguém pregar esse texto? Quem já ouviu esse texto? Alguém pregar: conserta a tua casa ou você vai morrer. Está escrito. Porque Deus mandou o profeta até a casa dele, dizendo assim: Juliano, ou você conserta ou você, ou você conserta ou você. Só que aí a pergunta é: o pecado traz a morte, sim ou não? O dom gratuito de Deus é a vida. Então cadê o pecado de Ezequias aqui? Para um profeta chegar na casa dele e dizer assim: tu vai morrer, nem está sabendo, mas vai morrer. É forte, não é, irmão? É forte, não é? Sim ou não? Quem gostaria de receber uma palavra dessa? Quem gostaria do pastor Maxwell pisar lá no teu terreno e dizer assim: ou você conserta ou você morre? Quem gostaria de um dia o fiestinho do pastor Maxwell: pipipipi, oh, Pai Senhor, conserta ou morre? E aí, João? Oh, mas nem levantei de manhã, nem tomei café. Pois é, não vai nem dar tempo, ou conserta ou morre. É forte, não é? Ô, irmão, isso aqui cria um temor no nosso coração, temor e tremor, né? Por quê, pastor? Porque esse texto aqui, pastora Maria, é tão profundo, que é um cara que Deus ama, é um cara que Deus cuida, é um cara que Deus protege e um cara que Deus provê. Aí Deus está usando um profeta. Aí Deus veio e trouxe para mim a revelação. Qual é, pastor? Que Deus tem tanto amor e tanta misericórdia, que a ida do profeta já demonstra o amor dele. Porque Deus poderia simplesmente não falar mais nada e nem profeta usar, só deixar morrer. Mas Deus ama tanto que levanta uma voz para dizer: você tem oportunidade de consertar a tua casa. Pastor, mas se o pecado é o processo do gerar a morte, ele gera a morte. Qual é o pecado de Ezequias? Posso falar ou não? Diga para alguém do lado assim: é não ter mais tempo para Deus. E o não ter mais tempo para Deus está gerando tanta morte nele. Vamos começar? Nem da alimentação ele cuida mais. Não tem mais tempo para a esposa. Não tem mais tempo para os filhos. E vira aquela correria doida. Mas eu não posso deixar faltar dentro de casa. E tem macho, sacerdote, que precisa, sabe, desmontar um pouco esse machismo. Porque às vezes a gente corre tanto. E a dona, a senhora de casa também. Precisa, às vezes, sabe, desmoronar a sacerdotisa, que tudo é sobre você, e começar a focar e entender qual é a maior falta dentro da sua casa. Porque às vezes, João, a gente diz assim, e a gente é tão macho para dizer assim: nunca deixei faltar nada, nunca deixei faltar nada, e deixou faltar tudo. Porque quando você coloca no teu coração: nunca deixei faltar nada, mas você faltou tudo, irmão. Diga para alguém do seu lado: faltou tudo. Faltou tudo. Porque muitas vezes a gente quer o iogurte e não vai faltar. E a gente aplica o nosso coração. Por isso que a receita do bolo da vida de Jó é uma receita tão maravilhosa. E guarda, irmão, guarda para a receita do bolo da tua história. Porque Jó, ele diz assim: eu tinha, Deus tirou. A esposa andava com os melhores vestidos, o melhor sapato. No congresso, minha esposa só tinha roupa nova. A gente ia para a igreja, é culto domingo, roupa nova. Só que um dia não tinha mais roupa nova. Um dia a chaga chegou, um dia a doença chegou, os meus filhos morreram, o gado quebrou, a miséria chegou, a crise veio. E aí eu entendi que o meu coração não estava naquilo que eu tinha, mas naquilo que eu era diante de Deus.
Diga para alguém, irmão, não é sobre ter. Diga sobre ser aquilo que Deus chamou você para ser. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Deus está dizendo, não aplique o teu coração naquilo que você pode ter, mas sobre aquilo que você pode se tornar em ser diante de Deus. Então muito melhor, Juliano, do que ter coisas é ser. E muitas vezes o filho vê que você coloca coisa na mesa, que sempre teve, mas que você nunca foi o que ele queria que você fosse, pai, amigo. Você está entendendo isso aqui, irmão? O pecado aqui do conserto da tua casa é, cara, dá uma olhada para dentro da tua casa, como é que tá? O profeta pisa lá dentro e diz assim, dá uma olhada onde está a tua esposa. No quarto chorando. A tua esposa há dias que nem um beijo tu dá. Tua filha, você está entendendo? Nem um boa noite, te amo. Já faz uma semana que o filho não conversa com o pai, que a esposa não conversa com o esposo. É trabalho, é correria. Por quê? Porque a gente aprendeu que a gente tem que correr para ter na mesa. E aí a gente é tão macho, né? Tão macha, a ponto de dizer assim, Giza, nunca deixei faltar. Aí um dia o filho vai dizer assim, mas faltou, pai. Faltou aquele dia, faltou aquele ano. Teve um mês que faltou o mês inteiro. Quem está entendendo isso aqui? Porque a nossa visão está, não posso deixar faltar. E a maior falta é nós que fazemos. Tem alguém vivo comigo? Mas qual é o pecado, pastor? O pecado é esse. Não tenho mais tempo. Vamos lá. Quem é Ezequias? Quando você estuda a biografia, irmã Nalva, do rei Ezequias, você vai ver que o rei Ezequias era um cara empreendedor. O que é um empreendedor? Aquele cara que vive de negócio. Sabe o melhor ponto da cidade, João? Onde colocar um mercado, onde colocar uma padaria. Ele olha ali e diz assim, aqui não é uma padaria boa. É um empreendedor. É um cara que não tem tempo para nada. Ele empreende. O empreendedor, o foco dele é empreendimento. Ele não consegue visar outra coisa. É por isso que quem quer ser empreendedor não pode casar. Quem quer ser empreendedor não tem como ter família. Porque o empreendimento arranca de você o tempo familiar, o tempo sacerdotal, o tempo de paternidade, de maternidade. Está entendendo isso aqui? Porque você precisa empreender. E quando ele começa a viver essa vida de empreendimento, o texto diz que ele nem percebeu que ele está morrendo por causa de um tumor. Ele nem percebeu, a alimentação dele foi a escassez, ao ponto dele estar com uma chaga exposta, uma ferida fedorenta exposta, um tumor saindo para fora. Aí Deus olha para um cara que sempre Deus amou, que sempre Deus cuidou, que tinha uma vida abençoada, que nunca faltava culto, que sempre estava na igreja, que a família no domingo poderia, só igual eu, a pastora, hoje, comer arroz e... O que mais que a gente comeu, amor? Arroz e ovo. Mas a gente está feliz. Porque tinha ovo. Você está entendendo? Mas não faltou eu, a pastora e as crianças comendo ovo na mesa. Ah, pastor, mas é domingo. E daí, irmão? Domingo ou segunda-feira, para quem vive a abundância de um Deus fiel, é todo dia. Amém? E aí, pastor? E aí que o cara não cuidou da alimentação? E aqui, meu Vanaína? Ele pega uma chaga exposta que está fedendo, está podrificando, a vida dele está indo embora. Aí o profeta olha para ele e diz assim, conserta a tua casa. Conserta a tua casa não é prostituição, não é droga, não é nada. É a bagunça que você fez na sua vida. E você precisa dar uma olhada para dentro dessa casa e ver o tanto que está fora do lugar as coisas. Eita Jesus. E aí, pastor? E aí que quando o profeta saiu com a mensagem, conserta ou morre, a Bíblia diz que não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Porque tem hora que o crente, irmão, parece que vai para o WhatsApp, né? Ai, vida sofrida. É, não é? Oh, céus. Oh, Deus. É, não é, João? O marido brigou com a esposa, ela já coloca nos status. Ai, o caráter não sei das quantas de lá. Aí a esposa, o caráter não sei das quantas porque trata em casa. Porque não tem coragem, irmão, de sentar numa mesa e dizer, peraí, vamos conversar. Conversa difícil, olho no olho, bolica na bolica. É ou não é? E aí a gente usa o quê? Rede social.
O João hoje vai receber o que ele merece. Vai ver. Aí o João olha, ai meu Deus, e agora? Não vou nem chegar em casa. Vou passar na mãe. Olha a revelação, hein? Aleluia. Por quê, pastor? Porque a gente tem dificuldade, irmão. Sabe? De olhar para a parede da nossa casa como ele fez. Irmão, o cara olhou para uma parede. Sabe o que ele falou? É eu e o Senhor agora. Posso te perguntar? Faz quanto tempo que você não olha para essa parede e diz, é eu e o Senhor agora? Vem cá, Deus. O que está errado aqui? O que precisa ajeitar aqui dentro de mim? Olha a bagunça que eu estou fazendo. Porque a gente diz, Deus. Deus está dizendo, é tu. Tu que é o bagunceiro, tu que desorganiza as coisas. Eu protejo, eu cuido, eu livro, eu te amo. E você? Você só faz? Tá na fralda teu menininho? Tá na fralda? Quando ele faz isso? Que não presta. Ainda que coloca um grampo. O que você faz? Você troca a fralda, joga a fralda no lixo, ou pega o nenê, coloca no lixo e deixa lá? Troca a fralda. Substitui. Deus faz todo dia isso aí com a gente, ó. Só faz cagada. Só cagada. Deus pega o talquinho, passa de novo, troca a fralda e diz, vai. Assim como uma mãe que não joga o filho no lixo porque fez cocô, assim é Deus olhando para essa geração e dizendo, você só faz o que não presta. Desorganiza a vida, desorganiza a estrutura familiar, desorganiza as crianças, desorganiza os filhos. E depois a gente quer, oh Deus, e Deus está dizendo, é tu mesmo. Eu estou aqui. Se quiser a benção está aqui, ó, um palmo distante da tua cabeça. E como é que eu pego? Organiza. Arruma. Vai para essa parede e diga, é eu e tu, Senhor. Não quero filho agora nesse momento, não quero marido, não quero ninguém. É eu e o Senhor. Diga para alguém do seu lado, essa parede te espera, irmão. Por quê, pastor? Porque essa parede aqui é tua decisão, irmão. Sabe? É a tua decisão de você olhar e dizer, é eu que sou um mau caráter. É eu que sou essa pessoa. É eu que sou esse cara. É eu que sou mentiroso. É eu que minto. Essa parede está esperando alguém, irmão. Para você olhar para ela e dizer assim, chega de mentira. Chega de engano. Chega de oba-oba. É tempo de assumir peso de responsabilidade. Como assim, pastor? É que ele assumiu o peso. Ele olhou, Juliano, para a parede e disse assim, Senhor, coloca para mim o versículo 2. Coloca lá para mim, quem está na mídia lá. Vai lá, 38, versículo 2. Então virou o rei o seu rosto para a... O que ele fez? E orou, Pai. Oh, meu Deus. Versículo 3. Olha o versículo 3. E disse, meu Senhor. Olha isso aqui, meus, que é um rei. Peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em ver. Qual a primeira coisa que ele lembrou? Lembra, Senhor, que toda quarta-feira eu estava lá? Lembra que todo domingo eu estava lá? Lembra que toda movimentação eu estava lá? Lembra, Senhor amado, que eu ofertava com alegria, dizimava, cuidava, limpava, ia, voltava. Eu estava lá, Senhor. E isso eu fazia em verdade. Tudo que eu fazia para o Senhor era nas veredas. Então Ele está dizendo, Senhor, tudo que eu fazia naquele tempo que eu tinha tempo. Diga para alguém, tempo não se tem, tempo se cria. Porque às vezes, mas eu não tenho tempo. Mentira, irmão, a melhor mentira descarada do ser humano é dizer que não tem tempo para as coisas do Senhor, irmão. Tempo você nunca vai ter se você não criar. Tempo se cria. Hoje eu vou adorar. E você diz, hoje eu vou adorar. É tirar um tempo do seu tempo para fazer, irmão. O que ele está fazendo? Ele não conseguia. Então ele está dizendo, Senhor, lembra? Primeira coisa, Senhor, eu andava em verdade perante o Senhor. O que eu estou andando hoje, eu até estou na igreja, mas não estou em verdade.
Até sento nessas cadeiras, mas faz muito tempo que eu não sou fiel, faz muito tempo que eu não contribuo, faz muito tempo que eu não ajudo. Ou seja, eu não estou vivendo a verdade. Eu preciso olhar para essa parede logo, antes que eu me perca. Olha o texto. E andei diante de, em ver, e com o coração, porque o provérbio diz que do coração procede as saídas para... Pastor, por que a minha vida está ferrando? Porque está seguindo o teu coração. Meu coração não me condena. Quem já ouviu isso? Meu coração, diz, não me acusa. E não vai te acusar mesmo. Porque coração não acusa, coração engana. O provérbio diz, porque o coração é engano. Eu vou seguir o que o meu coração diz. Diga para alguém, você não segue o teu coração. Você segue aquele que criou o teu coração. Os comandos, João, é para aquele que criou o nosso coração. Porque se você disse, eu estou pressentindo no meu coração, ele te engana, ele te arrebenta, ele te destrói. A gente não vive por sentimentos de coração. Você está entendendo? Não é sentimentalismo. Não, irmão. Emocional. Não. É verdade. E verdade é alguém que está com o coração perfeito. Quem está entendendo diz amém. E fiz o que era o quê? Direito, irmão, reto. Tudo que eu fazia para o Senhor era assim, alinhadinho. Você viu como você lembra? Você sabe que você faz reto, mas está fazendo torto porque quer. Você está entendendo? A gente sabe que a gente faz as coisas boas para o Senhor, mas começa a fazer as mal porque a gente quer. Então ele está lembrando. Eu fazia o que era reto aos teus. E chorou muitíssimo. Olha para cá, irmão. A gente vai encerrar o culto cedo hoje. Glória a Deus. Aí no versículo 21, a minha alma gritou dentro de mim. Olha para cá. Dentro de mim a minha alma gritou. Por quê, pastor? Só quem comeu o figo levante a mão de novo assim. É bom ou não é? Alguém de vocês já pegou figo para colocar na ferida? Mas comer, comeu, não comeu? E é gostoso, não é? Aí o profeta olha para ele e diz assim: ô rei, vem cá. Pega figo. Para comer? Gosto demais. Não, agora não é para comer não. Agora a gente vai amassar o figo. E aí, pastor? É que figo amassado, o que era doce se torna amargo. E aí fizeram uma pasta. E aí, pastor? E o que faz com essa pasta? Come? Não. Bota na ferida. Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo terça-feira passada, antes de eu ir para a mesa? É que não adianta eu vir aqui querer colocar figo doce na boca de pessoas que está ferida. De pessoas que se feriu. De pessoa que se arrebentou porque não tinha mais tempo. Não adianta eu vir aqui dizer: pega a tua vitória, seja abençoada, seja próspera. Deus está dizendo: tira o figo da boca, amassa e vai na ferida. Levante a sua mão, deixa eu liberar essa palavra para o teu coração. Deus está dizendo: por quê? Porque a pasta do figo, aonde atrapalha, aonde gera sequidão, aonde gera mornidão, aonde gera problema espiritual em você, será curado quando se passar essa pasta. Então às vezes, eu falei na mesa ali do Zé, terça-feira, a gente, irmão, pega os irmãos, domingo, irmão. Mas domingo é para, Heavis Grow, Heavis Bauer. E aí você come celular o dia todo. Tua mente está distraída. Teu coração está distraído. Esse domingo você nem orou. Esse domingo você nem falou com Deus. Esse domingo, mas você está aqui, irmão. E aí, pastor, o que eu faço? Você está entendendo isso aqui? Se a tua mente está distraída, você está aqui, mas está assim, São Paulo com o Santos está jogando. Quanto que está o jogo? Acho que vai dar tempo de jogar o Free Fire quando chegar em casa. Não, acho que eu... Esse dia eu peguei, irmão, eu não falo nada, mas eu pego às vezes jovem, irmão, com o jogo na sala ali, irmão. Eu olho para aqui e falo: ajuda, Senhor.
Ajuda o nosso coração a estar voltado. Sabe? Ajuda o nosso coração a estar no Senhor. Por quê, pastor? Porque isso está gerando feridas emocional. Isso está atrapalhando a vida dos nossos filhos, irmão. E a mãe continua colocando figo na boca. Come o figo, filha. E esse figo doce está gerando algo chamado anemia espiritual. Palidez, é por isso que nós olhamos para nossos filhos hoje. Nossos filhos estão pálidos espiritual e anêmico espiritual. Crentes que estão pálidos espiritual, João, e anêmico. Há uma anemia espiritual tomando conta do coração de uma geração, Juliano. E qual a receita? Está na hora da gente começar a amassar o figo e dizer aonde está a ferida. Não, pastor. Porque é muito gostoso levantar minha mão, irmão, e liberar uma palavra de bênção. Mas o melhor para mim é saber que esse povo tem um lugar chamado céu de herança e galardão. Eu não, para mim, irmão, sabe? Não me interessa, irmão, sabe? Essa questão, você vê, irmão, a gente não faz oferta, a gente não fica batendo, porque, irmão, não tem necessidade de fazer a igreja se tornar uma igreja anêmica, pálida. Você está entendendo? Não tem necessidade. A questão maior é a gente olhar para os irmãos e dizer: onde que dói? É aí? Posso amassar o figo? Posso colocar o figo onde dói? Porque às vezes os irmãos esperam da gente o quê? Pastor do céu, situação assim, assim, assado. E tudo que os irmãos estão esperando é que eu leve um figo doce. Deus está nos chamando para um tempo de pasta de figo, aonde você vai sentir o ardor dela, mas vai ser curada. Diga para alguém do seu lado: a pasta do figo amassado vai curar toda a ferida em você. Então não adianta, meu, eu posso elaborar a melhor mensagem para pregar no domingo. E paz, meus irmãos, eu falei com a minha esposa agora, eu cheguei de uma mesa quarta-feira dos pastores. Eu falei: amor, posso falar um negócio? Ela: o quê? Eu falei assim: amor, sabia que... fiz uma pergunta para ela: amor, por que eu prego? Por que eu tenho que ficar elaborando mensagem domingo para pregar no culto? Você sabia? Ela: não. Eu falei: por que eu todo domingo prego uma mensagem diferente? Ela: não. Eu falei: porque os irmãos da nossa igreja não lê Bíblia. Sério, pastor? É. Porque já pensou se tudo vocês lê Bíblia, o que eu pregava no domingo? E aí, irmão? E aí, irmã Ângela? O que eu ia pregar, Juliano? Um povo comendo Bíblia, a gente só ia chegar aqui e dizer: Senhor, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome. E o irmão ia levantar, porque assim diz o texto da palavra de Deus. A outra irmã ia levantar, porque em Provérbios hoje eu li, estava escrito assim. E a gente ia glorificar o nome do Senhor. Então a gente tem que mudar a mensagem do domingo para ensinar os irmãos que aqui diz o texto, para abrir a mentalidade. Por quê? Porque a nossa igreja, quando eu falo, a responsabilidade minha é falar daqui, amém, irmão? Eu não posso falar da presbiteriana, da batista, tem que falar daqui. E a gente não lê. Então a gente tem a oportunidade de fazer o quê? De mudar a mensagem, de ler, de buscar, para ensinar os irmãos. Aqui, irmão, ó, Ezequias. Se eu perguntar aqui, quem já leu 38 de Ezequias, levante a tua mão. Você está entendendo? E às vezes aí, irmão, não adianta, porque eu vou alinhar, só que não tem como alinhar um coração que não medita. Sabe? Você vai viver 3 meses bom na fé. Dali 3 meses vai dar tudo errado. Você vai começar a errar tudo de novo. E vai continuar de novo. E vai continuar de novo. Por quê? Porque a tua regra de fé não está aqui, irmão. A tua regra de fé está aqui. A tua base de vida cristã está aqui. Você está entendendo isso aqui? Então é sobre isso, irmão, que nós precisamos focar o nosso entendimento. Porque nós estamos, correndo, Luísa, um background
onde a igreja está focando na estrutura. Vamos lá para a Batista, vamos para a Batista. A Batista na época fez o quê? Quem lembra do Inário da Batista? Como é que era o nome? Cantor cristão, quem lembra? Não sei se não tem alguém dessa época. Cantor cristão da Batista, lembra, anjo? Da Batista. Aí veio a Assembleia de Deus, harpa cristã. Aí veio a presbiteriana, Inário. Por que, pastor, que a estrutura sempre mudou? Porque a estrutura, ela sempre vai ser mudada para suportar, armazenar o crescimento daquilo que Deus está gerando sobre a igreja. Amém? Então toda a estrutura que é elaborada, que movimenta, entendeu? Hoje tem luz, hoje tem TV, hoje toda essa estrutura é para ela suportar o gerado crescimento que Deus está trazendo, irmão Joelma, sobre a igreja. Então a questão não é pecado, não. Toda a estrutura ela é levantada, porque senão o inário, a harpa cristã seria pecado, não o cristão, né, da Batista seria, não, irmão. O inário da presbiteriana. Você está entendendo isso aqui? Só que a questão maior, presbítero Zé, é que tem uma geração que aprendeu a visão na estrutura. Olha para cá, irmão. Eu preciso falar isso aqui. E a gente continua ainda visando a uma igreja a focar na estrutura. Só que é uma geração que corre o risco de não entender o derramar, o encharcar, o fluir. Por quê? Porque o nosso coração se apegou na estrutura. E às vezes a pessoa anda comigo, me conhece. O pastor é meu pastor, o pastor é top, o pastor é beleza. Entendeu? E pela estrutura pastoral que eu tenho, você se firma. Mas está correndo o risco de abrir mão do derramar de Deus sobre o teu ministério. Diga para alguém, não se apegue à estrutura, irmão. Há um derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E esse derramar é um derramar de misericórdia, irmão, de socorro. É um derramar, João, sabe, de um Deus zeloso que está olhando para nós e está dizendo, eu quero fazer de novo no meio de vocês. Eu quero fazer os seus filhos, eu quero fazer, sabe, os netos, eu quero fazer os netos dos netos receber. A questão maior é, irmãos, sobre mim ainda o meu pai segurou as pontas, pitanga. O pastor Claudinei segurou as pitangas demais, para que esse derramar chegasse sobre o filho, que sou eu. A minha questão é o que eu estou fazendo para segurar o derramar sobre o Gabriel. Porque o Gabriel no dia de amanhã, se eu só olhar para a estrutura, e não cuidar do coração do Gabriel no derramar, do fazer ele querer sentir, se relacionar, devoção. Você está entendendo isso aqui? Sabe o que vai acontecer amanhã? Vou perguntar para o Gabriel, ô Gabriel, você lê a palavra? Ele vai dizer o que é isso? É de passar no pão? Porque as escolas estão removendo a palavra. E qualquer dia está se tornando algo comum. Diga para alguém, isso aqui qualquer dia é comum, irmão. Aquilo que foi usado sempre como base nos Estados Unidos, nenhum presidente assume a América sem antes colocar a mão sobre a Bíblia e jurar por ela e pelo país. Diferente do Brasil, né? Você vai preso e volta presidente. Tudo faz juramento com a Bíblia. Até hoje, Luiz. Por quê? Porque a Bíblia sempre vai ser a base. Você está entendendo? A questão, Luiz, hoje está com quantos anos, Luiz? 16. A questão é, Luiz, com 30 anos, qual será o mover da tua geração? Qual vai ser o derramar do Espírito Santo? Enquanto a gente ficar falando, Luiz, come figo. Não, Luiz, um figo doce. Não, Luiz, conserta o que precisa consertar. Alinha o teu coração em Deus. Vive essa vida transformadora. Porque evangelho, irmão, não é evangelho de libertação. A prioridade do reino. Diga para alguém do seu lado, a prioridade do reino de Deus não é libertação. E a gente na estrutura, presbítero Zé, focou uma vida toda sobre o Deus que lhe... Sobre o Deus que lhe... Vamos lá, irmão.
Liberta. E a gente viveu 1/3 da igreja cristã no Brasil sobre uma igreja que gerava libertação. A questão maior de todo esse terço da igreja no Brasil hoje, quantos foram transformados desses libertos? Sabe qual foi a prioridade de Jesus? Primeiro milagre que Jesus faz em terra, ele libertou ou transformou? Transformou o que, irmão? Água em vinho. Então Jesus não começou libertando o cativo, ele começou transformando, para mostrar a minha exclusividade é transformação e não libertação. Porque liberto não é só para a pessoa que está lá fora, liberto é para nós cristãos, que não mentia, voltou a mentir, precisa ser liberto. Fofoca, precisa ser liberto. Contente, precisa ser liberto. Então a gente precisa passar por esse atrito de libertação outra vez todos os dias. Diga para alguém, todo dia a gente é liberto de alguma coisa, irmão. Então essa não é a prioridade, a exclusividade do reino de Deus, trazer libertação. Por isso que, sabe, a libertação verdadeira, eu já falei uma vez isso aqui, não é diabo que vai embora, é Jesus que entra. É por isso que 1/3 da sociedade cristã, João, viveu a vida inteira, diabo saía, 70 capeta embora. Quando chegava na casa, o capeta voltava. Por quê? Porque os capeta foi, mas Jesus não entrou. Você entendeu, mano? Então a questão maior é, não é diabo que sai, é Jesus entra. Vem para ficar. E Jesus só vem para ficar onde tem um coração que quer ser transformado pelo evangelho que transforma. Levante a tua mão, deixa eu liberar essa palavra. Quando Jesus entra, ele transforma a nossa mente, transforma o nosso coração. Quando Jesus vem, ele transforma a nossa conduta e o nosso caráter forjado sobre essa transformação em Cristo. Vocês estão entendendo? Então a prioridade, meu Vanaína, de Jesus na terra foi, deixa eu transformar. Começou transformando. E como é que vai terminar? A gente nem chegou ainda aqui nessa aula de escatologia. Mas escatologia a gente vai entender que esse corpo corruptível será transformado num corpo vestido de glória. Então Jesus começa transformando e termina porque a exclusividade do reino é transformação de vidas. Então tem pessoas, irmã Maria, que recebeu uma libertação, foi liberta, só que não buscou pela transformação, pelo regenero. E muitas vezes é por isso que a gente se torna um crente sem vergonha, irmão. Porque a gente se liberta de algumas coisas, mas não se transforma, para nunca mais correr o risco de cometer aquelas coisas. Diga para alguém do seu lado, ninguém é santo, mas somos crente. Amém? Aleluia, diga aleluia. Então essa pasta, irmã, é exatamente para isso. É uma conscientização aqui da revelação do texto, para nós entender. Chega de biquinho doce, irmão, sabe? Chega de não, irmão. É tempo de eu assumir a responsabilidade de dizer assim, viu, o Senhor me transformou, eu me batizei, eu sou um crente, eu vou assumir a responsabilidade, vou parar de ser sem vergonha. Diga aleluia, não, irmão. Meu Maria, eu vou parar de ser, sabe? Não, eu quero ser alguém alinhado, meu coração. Sabe, irmão? Porque, puxa lá, irmão, a gente olhar e dizer que não tem tempo para fazer as coisas do Senhor. Como que Deus vê esse tipo de situação? Como que Deus olha para você dizendo assim, um palmo da sua cabeça, a tua bênção está bloqueada, por quê? Você não tem tempo para receber ela. Você não tem tempo para se relacionar comigo. Você não ora, você não consagra, você não jejum, você não lê, você não medita, você não busca. Você está entendendo isso aqui? Quem está entendendo diz amém. Falei que nós ia encerrar cedo, nós vai mesmo, irmão. Então eu queria que você entendesse com essa palavra aqui nessa noite, irmão. Sabe, essa exortação bíblica que corta o meu coração. Porque eu não quero ser um pastor covarde, irmão. Sabe? Um menino covarde que corre de problema, que corre de situação, que é infiel ao Senhor e prega fidelidade. Não, irmão. Eu quero ter probabilidade, irmão. Sabe, de levantar as minhas mãos e dizer, eu vivo os comandos desse Deus. Sabe?
Para, irmão, de, sabe, o que está acontecendo? Vão me mandar embora. Vai te mandar embora da empresa porque você é covarde. Você está entendendo? Você não pega serviço porque você é covarde. Chega atrasado. E é crente às vezes, irmão. Sabe como está o caráter no cristão? Honrar os companheiros de serviço, irmão. Na tua empresa, você ser o zelo no Cristo que você vive. Paz do Senhor passou disso. Com o ímpio não se relaciona em ambiente de trabalho. Sabe qual é a maior queda, irmão, de pessoas quando entram no trabalho? Querer se relacionar com o ímpio. Querer falar de Jesus sem falar com Jesus. Aí o cara chega, bate cartão atrasado, a mulher chega lá, pega atestado, sabe? Cristo não quebra princípio, irmão. Quando você está sobre uma submissão de um líder de trabalho, você está obedecendo a Cristo. Diga aleluia. E João, entendeu? Se o teu patrão diz assim, vai João, você está obedecendo a Cristo, cara. Uma coisa é você estar na mão do faraó, irmão. É bem diferente do que obedecer uma ordem. É por isso que eu sempre falo, meu Valério, que obediência é você fazer o que você não quer com excelência. Ou seja, eu não vou fazer, eu não quero. Mas aí você é obediente, então você vai e faz, meu Joel. E ainda faz bem feito. É porque você é obediente, e a obediência é o triunfo da honra. Aí o cara diz assim, faça isso aqui, ó, ô João, pegue aqui o machado e corte essa árvore. Eu não vou machucar minha mão, manda o outro lá. Eu sou mais velho de serviço. É você, rapaz. Não é para você, obedeça. Cristo é glorificado na sua obediência. Amém? Nem sei porque eu estou falando dessas coisas, mano. Mas Jesus está dando os comandos aqui para nós. Amém? Assume, irmão, responsabilidade. Seja macho. Seja uma mulher, sabe, né, Mângela? Que assume a bronca. Né? A Mângela às vezes pega de brabo lá, né, Mângela? É Mari pro quarto, é M pra casa dela, é Braia pro outro lado. Você se arranque daqui. Mãe. Então cuidar da vida de vocês. Mãe, que eu tenho a minha casa aqui, já criei tudo vocês e vocês fiquem quietos. E é isso, irmão, né? Gabriel, esse dia eu vou gritar com a mãe dele. Eu falei, você fica quieto, rapaz. Não grita com a minha mulher, não, rapaz. Vai bem quietinho, ó. Gritar com a minha mulher mais uma vez, eu te pego, rapaz. Né, irmão? Porque cresce daquele tamanho, 10 anos, pensa que pode gritar com a mãe, rapaz, mas não sabe que a mãe dele é minha mulher, rapaz. E eu tenho que defender, né, irmão Valério? É assim. Então, assim, sabe, essa é a conduta que o Senhor quer sobre nós, irmão. Isaías estava perdendo tudo isso. Aí a Bíblia diz, eu vou fechar minha Bíblia agora, que depois de 15 anos, ele teve um filho, pelo nome de Manassés. Depois você, sabe, eu li a história, já preguei sobre Manassés. Tudo que o pai fez de bom, o filho fez de errado. Você entendeu que isso foi agressivo para a geração dos filhos? Quando você não tem responsabilidade. Posso falar isso aqui? Posso sim ou não, irmão? Posso pregar para o teu coração? Quando você não tem tempo para Deus e você só gasta o teu tempo com coisas inúteis ou, sabe, para a tua vida, porque tem que ter, porque tem tal. Me perdoe, mas você está cuspindo sobre a tua próxima geração. 15 anos de vida de Ezequias, que não teve tempo, ele até sobreviveu, Deus até cuidou. Mas todo aquele 15 anos, ele cuspiu sobre a próxima geração. Me prove, pastor, Manassés matou até os filhos dele no fogo para Deus pagãos. Tudo que o pai fez de bom, Manassés fez de errado. Já pensou? Pegou os deus Dagon, foi lá e matou os filhos. Deus Morrom, do fogo. Deus Amon, Starote. Foi lá, meu Vanaína, matou os filhos. E tudo que o pai fez de bom, mas Deus restaurou Manassés também. Diz o texto, 55 anos esse rei fez. Por quê? Porque Deus tem corda na mão, irmão. Aí você olha e fala, mas pastor, esse cara faz tudo errado. Mas pastor, esse homem só faz errado. Mas essa mulher, a corda está na mão. E a hora que a corda chegar no talo, Deus trata, irmão. É por isso que você não pode, sabe, ter uma neura às vezes. Pastor, mas meu filho, pastor. A corda está na mão de Deus, irmão. Só tem que parar de orar para Deus abençoar teu filho. Porque enquanto se falar para Deus abençoar teu filho na situação que ele está, você está comprando briga com Deus. Deus está dizendo negativo. Tem que consertar primeiro. Mas, pastor, o que eu tenho que fazer então? Ser inteligente. E o que eu faço? Eu não vou mais orar para Deus abençoar. Você vai orar e vai dizer, Senhor, meu filho está nas tuas. Coloca teu filho na mão de Deus para ver se Deus não pega.
Coloca a tua casa na mão de Deus para ver se Deus não trata, irmão. A questão é que a gente quer que Deus abençoe e Deus está olhando, não tem como, porque Deus não quebra princípio. Então Deus não vai abençoar quando o negócio está uma bagunça. Deus vai querer que arrume. Então quando você quer que Deus arrume, você não consegue, se diz, Senhor, está na tua. Aí Deus diz, deixa comigo agora, que agora eu arrumo. Está entendendo? É por isso que a gente às vezes não vê bênção, irmão. Porque a gente, sabe, não é inteligente. Tudo que Deus quer é você inteligente, dizendo, Senhor, minha casa está nas tuas mãos, meu trabalho está nas tuas mãos, essa nova empresa está nas tuas mãos. É sobre isso, amém? E aqui eu encerro. 15 anos passou, Manassés nasceu. Então quer dizer que nesses 15 anos nem filho ele tinha. Por quê? Porque nem com a esposa mais ele dormia. 15 anos. Já pensou, João? 15 anos o cara só empreendendo, nem esposa mais. Como é que estava a esposa? Como estava o coração dessa mulher? Como estava o coração, a lâmpada da casa? O que aconteceu, pastor? Depois de 15 anos, ele almoçou com a família de novo. Ô irmão, posso falar isso aqui? Posso falar? Posso falar ou não? Eu acho que a gente vai parar, irmão, sabe? De chegar aqui na igreja, chegar o pastor aqui, ô pastor, vamos receber o pastor aqui e já altar. Não, irmão, senta aí, rapaz. Acho que a melhor maneira da gente tratar pessoas para subir para o céu, irmão, sabe? Nem às vezes não é muito microfone na mão, não. É, senta aí. Vamos comer um sal. Sabe por quê? Porque tem pessoa tanto assim, meu Maria, sabe? Afoito, sabe? Em fazer para o Senhor e trabalhar, porque chega já quer trabalhar, irmão. E essa pessoa que quer trabalhar. Eu falei com a pastora essa semana ainda. Falei, amor, tem pessoas às vezes que não vai nem no aniversário mais de 15 anos do sobrinho. Passa o aniversário do fulano, não vai. A mãe faz aniversário, não vai. O pai faz aniversário, não vai. Perde datas especial. A criança está lá dançando no colégio, não vai. Não sai mais cedo da empresa para ver a filha em parte nenhum. E a gente está aqui. Faça para o Senhor. Sabe o que é chamado disso? Ativismo religioso. Olha para cá, irmão. Se possível, eu colocaria aqui na igreja um culto por semana só. E os demais? Cuida da tua casa. Cuida da tua família. Porque a igreja só vai bem quando a sua família... Se a família está bem... E se eu falar, irmão, a nossa igreja está maravilhosa. Não está. Por quê? Porque a tua casa não está. Nossa igreja está perfeita. Não está. Por quê? Porque a tua família não está. Agora, se a tua família entra nos eixos, essa igreja aqui, meu Vanaína, explode. Então o que Deus está fazendo para nós aqui hoje é: cuida da tua casa. Dá importância no convívio familiar. Nem que seja ovo com arroz no domingo. Sente, coma, se alegre. A festinha da criança, vá. Na escola, vá. Sabe? Porque tem cara, por exemplo, que, sabe, ficou 20 anos, pastoreando, pastor. Aí o cara vai na festinha da criança lá. Maravilha, glória a Deus, foi lá. E daí? E daí que chegou lá, alguém vai olhar e vai dizer: nossa, você aqui. Quanto tempo, parente? Quanto tempo, fulano? E o teu Cristo vai ser conhecido lá, irmão. É por isso que é melhor, às vezes, um irmão daqui ir para uma festinha de 15 anos, pregar o Jesus lá, com exemplo de igreja. Apareceu. É que agora eu sou igreja de verdade. Não é ativismo, não é serviço, é fluir. E aí? E aí que a família um dia vai estar aqui com você. Porque quem vai, traz. Porque palavra convence. Exemplo, arrasta. Se coloca de pé. Diga, está forte hoje, pastor. Amém, irmãos? Quantos recebem essa palavra para o seu coração? Uma verdade, irmão. Eu sei que às vezes comeu uma maionese das boas hoje, queria um fiquinho doce agora. Mas a palavra é essa: pasta de figo amassado, irmão Joelma, em todas as feridas. Cura emocional, cura conjugal, cura materna, paterna. Então é isso, irmão, que Deus tem para nós, irmão. Sabe, um alinhamento de visão, cara.
sabe? Uma família estruturada, uma família... Irmão, você não precisa andar de carrão para ser feliz, irmão. Tem gente que está esperando, Luiz, conquistar uma casona para ser feliz, sair do aluguel para ser feliz. Ah, primeiro eu vou pagar todas as minhas contas para voltar a minha vida com Deus certinho. Para, irmão. Ou alinha ou não alinha. Ou é ou não é. Não sai, de uma fonte não sai. Pastor Thaís pregou ontem, de uma fonte não sai salgada e doce. Não sai duas águas, é uma água. Quantos concordam com essa palavra? Coloca a mão no teu coração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, nós clamamos, nós buscamos a tua face. Ó Deus, eu sei, Pai, que não é fácil ouvir uma palavra de confronto, uma palavra de mudança, uma palavra de transformação. Mas foi o que o Senhor me confiou nesta noite e eu durmo com essa palavra e com o peso dela hoje. Eu levanto, vou para o meu trabalho amanhã e vou com o peso de responsabilidade dessa palavra, a qual não cairá por terra, mas cumprirá tudo aquilo que lhe apraz, para a qual segundo foi enviada. Ó Deus, eu sei, Pai, que o diabo quer desmoralizar a família, o diabo quer desmoralizar a crente. Mas nesta igreja, enquanto eu for o pastor dessa igreja, Pai, nem que seja com 5 meia dúzia, mas a gente vai viver o caminho reto. Nós vamos viver o alinhamento que o Senhor tem para nós viver. O nosso comportamento não será desagradável, Pai. O nosso comportamento não será de bastardos, mas será um comportamento de filho, Pai. De filhos obedientes, de filhos dedicados, Pai, que se dedica, Pai. Que recebe a repreensão, mas que te ama, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia é infinita e duradoura. Ó Deus, guarda os nossos irmãos, protege a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Olha para essa pessoa do seu lado e diga assim: toda pasta espiritual está sendo passada em feridas agora. Diga: a palavra é essa pasta que entrelaça a sua alma e o seu espírito. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? O que está escrito na nossa bandeira do Brasil, irmãos? Existe progresso sem ordem? E é por isso que a ordem vem antes, irmão. Não vai ter progresso na tua vida, casamento, relacionamento, se não tiver ordem, irmão. Primeiro você alinha a ordem, depois o progresso vem. Amém? Então tudo, para tudo tem que ter ordem, irmão. Amém ou não? Sabe o que está na hora de você fazer, irmão? Ei, Zé, você olhar para tua casa, cara, sabe? Aqueles copos trincados, aquelas taças trincadas, e você fica ali com o teu coração, você, irmão, arranca tudo aquilo lá, irmão. Organiza, sabe? Para de viver sentimento. Você está preso em sentimento. O filho me deu, esse copo é tão lindo, mas está um rachadão nele aqui, irmão. Uma taça, roupa, já está o talo furado. Coloca pro lixo, coloca pro bazar, para pano de... Aquela camiseta do Corinthians, do Braille, ali já era para estar pano de chão da igreja. Mas insiste, vim pro culto com ela ainda. E a Lu também. Você está entendendo, irmão? Aí o diabo está lá. Pastor, quer dizer que o diabo está num copo? O diabo não está num copo, mas toda muleta trai, irmão. Você está entendendo? Faz uma limpeza, irmão. Olha para o teu guarda-roupa. Irmão, você não vai receber nada novo se ainda tiver coisas velhas. Porque coisas velhas impedem do novo chegar. Gaveta cheia de meia furada. Você não vai ganhar meia nova, irmão. Vai pôr a meia nova onde? Uma sacola? Não vai, irmão. Arranca as meias furadas para você ver. Amor, os irmãos acham que a gente o pastor anda às vezes chique. Quanto tempo que eu compro roupa para mim? A cada 8 meses, né, mano? A cada 8 meses. Pastor, e essas roupas que o pastor anda? Eu ganho, irmão. Eu só uso roupa japonês que me deram, que me dão. Só marca japonês que me deram. Tiro do meu guarda-roupa e dou, porque eu recebo, eu ganho. Então eu dou, irmão, e é roupa boa que eu dou, irmão, porque eu aprendi a receber. Por quê? Porque aquilo que para mim serviu um tempo, glória a Deus, está na hora.
tem a oportunidade, irmão. Em janeiro agora vai ter a premissa da igreja, trazer tudo teu guarda-roupa, irmão. Roupa boa, tá? Não quero ver se eu ver pé no chão aqui, vai pro pano de chão. Amém? É igual a campanha do quilo, irmão. A gente não tem aqui, mas fala para os irmãos, ô irmão, o irmão come copado na casa e traz um arroz duro para a igreja. É verdade ou não é? Não, irmão, você tem que dar o que se come, você tem que dar o que se gosta de comer. É o melhor, irmão, é o melhor. Amém, irmão? Amém? Vai dar para alguém, dá o melhor, irmão. Dá o melhor. Entendeu? Qual macento que você gosta de usar? Do bom, concentrado. Então para de querer dar aqui boa pra... Não, vai. Tá entendendo? Qual feijão? Pantarola, rapaz, tá vendo? E aí na igreja? Quero um show, eu vou levar pro quilo. Não, irmão. Não. Então é essa ordem que Deus está gerando em nós, sabe? É essa ordem de você olhar e dizer, peraí, eu quero viver isso. Sabe, eu quero ser tocado, eu quero ser atingido por isso. Sabe? Irmão, pensa no agrado de Deus de atingir você com bênção, com prosperidade. Só que tem muita coisa que te trava. A tua mentalidade ainda é muito medíocre, você sabe? É aquilo que eu falo, às vezes o povo olha que a nossa igrejinha, esse dia atrás veio o vereador aqui, olhou aqui, veio aqui, estava o Ezequiel aqui para arrumar, vai mandar umas caçambas para nós de um negócio aí. E aí veio aqui, andou comigo, foi lá no banheiro, sabe? E olhou, glória a Deus, pastor tal, né? Porque o povo vem às vezes ver uma igrejinha de comunidade, mas irmão, meu coração não está aqui na comunidade, meu coração está vivendo algo extraordinário com Deus. Mas não é porque eu estou aqui na comunidade que a parede tem que estar suja, que a frente da igreja tem que estar Não, irmão, eu estava no meu trabalho, sexta-feira, pintando a parede, o Espírito Santo falou, né? Pro faraó você faz, né? E a minha casa que está lá, toda suja, todo desgaste, a fachada da minha casa. Eu lembrei do que Davi disse, olhando para o templo, ele no palácio e olhando a arca numa barraca. Sabe o que o Senhor falou para Davi? Você dentro do palácio, né? E a minha presença numa barraca. Aí a igreja, irmão, a gente coloca o pé na parede, não é? Como se fosse boteco. Aí Davi diz o quê? O zelo da tua casa me consome. O zelo. Irmão, eu limpo as cadeiras da igreja às vezes. E nós achamos o quê debaixo dela, amor? Chiclete. Irmão. Tem alguém que gruda chiclete no sofá da sua casa? Tem alguém ou não? Acho que só o Braio, né? Se vocês levantar uma por uma, você vai achar, irmão. Te garanto. Você está entendendo? Davi diz assim, não é porque nós estamos, como diz o ditado, na favela, na comunidade do Parque da Estrada, é que a nossa igreja tem que ser desleixada. É que tem que ter um copo para todo mundo tomar água. Sabe? Que o chão não tem que estar limpo, que não tem que estar cheirando. Não, irmão. Só o perfume, quando a igreja é limpinha, ontem eles jovens limparam, a Emily passou um alquinho cheiroso, aquilo atrai o Espírito Santo, irmão. Amém? Diga para alguém do seu lado, a gente vai colocar em ordem o que precisa ser colocado. Estenda as suas mãos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco, Pai. Me ajuda a colocar em ordem a minha casa, meu ministério, minha chamada, Pai. Meu pastoreio precisa entrar em ordem. Tem muita coisa errada no meu pastoreio. Tem muita coisa errada dentro da minha casa, Pai. Tem muita coisa errada, precisa colocar no lugar. Coloca tudo no lugar, Senhor. Senhor, eu quero, Espírito Santo, que o Senhor faça uma faxina dentro de mim. Senhor, aquele tipo de pensamento, aquelas coisas, aquelas palavras, gestos, exemplos errados, Pai, afasta de mim e coloca o teu Espírito de excelência sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Não tem aviso, né? Não, né? Tá tranquilo? Quarta-feira agora, né? Pastora Rosane vai estar, então quarta é culto de vocês, irmão. Amém? É com as vasas. Pastora Rosane vai estar aqui, vai ser um cultão especial, um culto top. Benção, nossa pastora aí, usada por Deus. Pastora Rosane tem uma visão de Deus, irmão. Na sede agora que ela falou assim, que toda a cidade ela tem uma padroeira. Quem sabe qual é a padroeira da nossa cidade? Santana. E o que a Santana carrega atrás dela? Depressão, suicídio, negatividade. Por que a nossa cidade, o maior índice do Paraná está na nossa cidade de Ponta Grossa de jovens em depressão?
jovens se suicidando. Por quê? Porque tem uma padroeira. E a pastora enxergou isso, a visão, ela falou para nós esse dia atrás, irmão. Eu falei, meu Deus do céu, a gente pastor nunca para pensar nessas coisas. Mas a visão da pastora é uma visão assim, sabe? E ela falou assim, a gente tem que orar. Todo esse peso sobre a princesinha dos campos, assim, é para gerar isso aqui sobre os jovens, sobre a cidade. Pensou, irmão? Então é real, cara, é verdade. A gente tem que focar nisso aí. Amém, irmãos? Então ela vai estar aqui com essa visão de Deus, né, pregando para nós, e é uma mulher de Deus. Amém? Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo, só quem ouviu a palavra vai colocar tudo em ordem, vai dizer: amém. Evangelho puro, nosso destino, viva! Deus abençoe, uma semana abençoada. Um abraço desse crente e convida ele para quarta-feira aqui conosco.